Nos anais da história da aviação, o surgimento do micro se destaca como uma empreitada ousada que pode ser rastreada até o transformador ano de 1967. Foi nessa época que Jim Beatty, um visionário no mundo da aeronáutica, se viu cativado e inspirado pelo design elegante e sofisticado do Schleicher ASW-15. Juntando-se ao seu principal designer, Paul Griffin, a dupla embarcou em uma jornada empolgante para esboçar os projetos preliminares do que eventualmente se materializaria como o BD-5. No entanto, é importante notar que nesse período, BD também estava distraído, pois se dedicava ao desenvolvimento do BD-BD-4. O ano de 1970 marcou um momento crucial na história do micro, quando esforços sérios e dedicados começaram a dar vida a esse projeto inovador. A construção do protótipo iniciou com intensidade conforme o ano avançava. O micro estava prestes a desafiar convenções e estabelecer um novo padrão no design de aeronaves. Diferente do BD-4 tradicional, o micro foi uma inovação radical. Era um projeto incrivelmente compacto de um assento, parecendo mais um caça a jato do que uma aeronave típica usada na aviação geral. O piloto ficava em posição semi-reclinada sob uma grande cúpula de plexiglass, parecida com a de um caça, a poucos centímetros da cabeça. Atrás do cockpit havia um compartimento projetado para um motor a pistão de 2 cilindros, refrigerado a ar, com 40 cavalos acionando uma hélice propulsora. Em uma busca incansável por desempenho superior, a aeronave foi equipada com uma cauda em V e trem de pouso retrátil, servindo ao duplo propósito de minimizar o arrasto e maximizar a eficiência. O arrasto era tão fenomenalmente baixo que a introdução de flaps divididos e spoilers tornou-se necessária, integrados à asa, para melhorar a desaceleração durante as fases de pouso. Essa aplicação inovadora foi um marco para aeronaves leves. O micro, com seu baixo arrasto, prometia um desempenho acelerado. Movido por um motor de 40 cavalos, estava pronto para chegar a quase 200 milhas por hora. Elevando ainda mais o nível, o motor maior de 55 cavalos permitia uma velocidade de cruzeiro confortável de 200 milhas por hora, junto com uma autonomia impressionante de 1.215 milhas quando equipado com uma asa B de 21 pés e 6 polegadas. A asa, a mais curta, com 14 pés e 3 polegadas, proporcionava uma experiência acrobática e velocidade máxima ainda mais atrativa para quem buscava emoções. Para os entusiastas e construtores, havia uma opção atraente de adquirir ambas as asas, permitindo uma troca rápida entre elas em apenas cerca de 10 minutos, prometendo uma experiência de voo versátil e emocionante. O BD-5 era uma maravilha da engenharia, projetado não apenas para facilitar o voo, mas também para ser simples de montar e possuir, criando um verdadeiro furor no mundo da aviação. Construída com painéis de fibra de vidro sobre estrutura de alumínio, a aeronave prometia reduzir drasticamente o tempo de montagem para apenas algumas centenas de horas. Os projetos iniciais exigiam soldagem no trem de pouso, mas o plano inovador eliminou isso nas versões em kit, permitindo a construção com ferramentas comuns e sem habilidades especializadas. Mas o fascínio do BD-5 ia além da sua construção. A aeronave tinha excelente custo-benefício operacional, com surpreendente eficiência de 38 milhas por galão. Com asas removíveis, a aeronave compacta podia ser guardada em um trailer personalizado e rebocada facilmente por um carro. Isso permitia aos proprietários guardá-la em suas garagens e levá-la a qualquer terreno plano para decolagens improvisadas, trazendo mais versatilidade e aventura ao BD-5. Em novembro de 1970, o mundo da aviação estava ansioso quando BD publicou um folheto sobre o BD-5, abrindo caminho para muitas reportagens elogiosas em revistas. A edição de outubro de 1971 da Science and Mechanics trouxe o BD-5 na capa, com um preço tentador de $US dos Estados Unidos 1950. O artigo, no interior, detalhava a construção do protótipo original, elogiando bastante a facilidade de montagem. A Popular Science repetiu em agosto de 1973, mostrando a aeronave com preço de $, dos Estados Unidos, 2.965, já com motor de 40 cavalos. O BD-5, apelidado de caça miniatura, havia conseguido capturar a imaginação das massas, gerando uma demanda intensa mesmo antes de suas rodas saírem do chão.
O entusiasmo aumentou em 24 de fevereiro de 1971, quando um depósito inicial de $200 americanos garantiu um lugar na fila do kit, com o envio previsto para 24 de maio de 1972. Em agosto daquele ano, impressionantes 800 depósitos já haviam sido garantidos. Isso aconteceu antes do protótipo terminar os testes de táxi em alta velocidade. No final de 1971, mais de 4.300 pedidos foram feitos, tornando o BD-5 um dos projetos de aeronaves gerais mais populares da era moderna e inspirando entusiastas da aviação em todo o mundo. A fase de testes de voo do BD-5 foi um turbilhão de inovação, desafios e engenharia intensa. O protótipo N500BD voou pela primeira vez em 12 de setembro de 1971, impulsionado por um motor de Snowmobile Polaris Industries de 36 cavalos de potência. Foram 16 meses emocionantes desde os depósitos, gerando desconforto na imprensa pelo atraso. A estabilidade da aeronave era questionável com seu design original de cauda em V, tornando necessária uma rápida e crucial reformulação. Com a fuselagem totalmente metálica e partes de liga de alumínio aeronáutico hidroformadas, a equipe pôde modificar rapidamente durante os testes. Com muitos pedidos, a decisão foi economicamente sensata, diluindo o custo de ferramentaria de $30 mil entre várias unidades. Em dezembro de 1971, uma nova ferramentaria para a fuselagem estava em andamento, resultando em um nariz mais aerodinâmico em comparação com a frente arredondada do N500BD. Enquanto isso, a equipe seguiu ajustando o empennage, trocando o V-tail por um design mais convencional e eficiente. O N501BD, primeira nova fuselagem, chegou em março de 1972 com o motor Kickafair Aeromarine. O voo inaugural foi adiado para 11 de julho de 1972 por contratempos, mostrando problemas de estabilidade de arfagem. A escala do programa rapidamente excedeu a capacidade da BD, levando-o a contratar Bert Houtin e Le Bourbon, liberando BD para focar em assuntos empresariais urgentes. A busca por um motor confiável seguiu apesar de desafios técnicos, como forças baixas no manche e problemas de mistura que causaram funcionamento irregular e 2 pousos forçados. Como a equipe decidiu não consertar o N501BD, eles passaram a focar no N502BD, que enfrentou seus próprios desafios, incluindo problemas graves de vibração que só foram resolvidos após meses de intervenção de especialistas. A partir de 26 de março de 1973, os testes avançaram mais tranquilamente, apesar de mais 2 pousos de emergência. Ao final do programa de testes, o BD-5 havia passado por mudanças monumentais, afetando tudo, desde as asas e a canopy até o trem de pouso e o design da cauda. A principal mudança foi no motor. O original de 40 cavalos era insuficiente, exigindo a troca por 2 tempos de alta rotação. Apesar dos problemas de funcionamento e alto consumo, o programa permitiu o surgimento do BD-5J jato e do mal-sucedido planador BD-5S. BD também avaliou certificar o BD-5D na FAA como aeronave de produção, indicando o fim da fase de testes turbulenta, mas inovadora. Em 1973, o projeto do BD-5 estava pronto, e as ferramentas de produção também, mas a entrega dos motores atrasava a aeronave. BD, em uma jogada estratégica, decidiu enviar primeiro os kits da aeronave. Os motores seriam entregues depois, permitindo que os construtores montassem as aeronaves enquanto aguardavam a chegada prevista para setembro de 1973. Muitos construtores aceitaram, apesar de alguns receberem kits e plantas incompletos. Inicialmente, os 3 motores Hearth estavam disponíveis para os construtores. Porém, devido ao baixo desempenho do motor de 40 cavalos, BD depois sugeriu o modelo de 70 cavalos, criado junto com Hearth, tornando-o o novo padrão. Em 30 meses desde os depósitos iniciais, o preço base inflacionou de dólares dos Estados Unidos, 1.799 para 2.599 dólares americanos, com o motor Hearth de 55 CV. Em 1974, as entregas de motores ainda eram poucas, apesar de algumas terem chegado no início do ano. A situação se agravou quando a Hearth pediu falência após enviar só 500 motores. O BD-5 estava mais uma vez sem um motor adequado, levando a BD a um projeto japonês da Zenoa, que só seria certificado para exportação em 1978.
BD, sempre inovador, criou uma solução criativa para treinar pilotos na nova aeronave. Ao prender um BD-5 sem motor à frente de uma caminhonete com um sistema de trapézio e ligar o controle de aceleração do piloto ao caminhão, os pilotos podiam voar com segurança a aeronave sem riscos. Se houvesse problema, o motorista só precisava frear. Essa engenhoca foi apelidada de avião caminhoneiro, garantindo à BD uma patente nos Estados Unidos da América por sua abordagem inovadora no treinamento de pilotos. Após entregar com sucesso mais de 5.100 kits, os embarques da BD Aircraft cessaram abruptamente quando a empresa entrou em falência, declarada em 1979. Apesar da crise financeira iminente, os esforços no BD-5D continuaram por um tempo. Os processos de falência mostraram que fundos dos kits foram desviados para projetos não relacionados. BD aceitou uma proibição de 10 anos de receber depósitos para aeronaves, segundo acordo com a Federal Trade Commission. A interrupção deixou donos de kits incertos, levando ao armazenamento, abandono ou revenda dos kits. Poucos resilientes, cerca de centenas, conseguiram finalizar suas aeronaves, improvisando motores e modificações. Feito por projetistas terceirizados e ex-revendedores da BD, o processo de construção se mostrou muito mais difícil do que inicialmente anunciado. A estimativa da BD de 600 a 800 horas de montagem era bem diferente das experiências reais dos construtores. Algumas chegaram a exaustivas 3.500 horas. Os desafios eram adaptar a fuselagem a motores alternativos por falta dos motores Hearth originais e lidar com o trabalho de fixar os painéis totalmente metálicos. Embora a BD divulgasse o BD-5 como um projeto faça você mesmo para montagem em garagem, os construtores concordaram que garantir a segurança da aeronave exigia técnicas adequadas de construção. O uso de gabaritos organizados para perfuração e alinhamento precisos surgiu como solução para esse problema. O caos resultante, marcado por kits enviados com peças faltando e uma desordem geral, culminou em uma enxurrada de kits sendo vendidos a preços drasticamente reduzidos. Apesar disso, a liquidação permitiu que construtores finalizassem suas aeronaves por uma fração do custo. Quando as aeronaves BD lançaram os primeiros kits, recomendavam as asas B. No entanto, os primeiros só incluíam as asas a curtas. Tragicamente, todas as 4 aeronaves com essas asas caíram nos voos iniciais, causando 3 mortes. Dos 25 aviões iniciais construídos com asas A e B, 14 caíram, resultando em 9 fatalidades. A adoção das asas B não melhorou o histórico de segurança, pois vários acidentes por falhas de motor na decolagem continuaram devido a diferentes motores e problemas de resfriamento. O design do BD-5 fazia com que falhas de motor levantassem o nariz de repente, surpreendendo pilotos e causando estolagens e acidentes. A estolagem abrupta da asa original, falhas de fabricação em partes das asas e uma faixa estreita do centro de gravidade agravaram esses problemas de segurança. Quando a empresa de aeronaves BD enfrentava seu fim, a BD-5 entrou em um período de incerteza. No entanto, com o tempo, soluções para esses problemas começaram a surgir, e várias modificações melhoraram o design original. A busca por um motor adequado acabou encontrando respostas em modelos como o Rotax 582 e o Subaru EA81, entre outros. Um BD-5A que usava motor Rotax 618 ultraleve quebrou o recorde de velocidade da categoria. Harry Riblet, projetista de perfis aerodinâmicos, resolveu a estolagem brusca do BD-5 ao criar um novo perfil na raiz da asa, suavizando a resposta sem perder desempenho. Enquanto isso, kits de alongamento da fuselagem resolveram o desafio do centro de gravidade. Várias empresas se prontificaram a ajudar os construtores a completar seus kits, incorporando essas modificações e oferecendo suporte. BD Microtecnologias e Ultra Rare Incorporada são exemplos notáveis, oferecendo diversos serviços e peças aos construtores do BD-5. Após um passado conturbado, a companhia de aeronaves BD foi reativada, explorando novos projetos, como um conceito inicial de variante de 2 lugares do BD-5. O BD-5J, uma variante a jato do BD-5, alcançou fama, estabelecendo recordes de velocidade e se tornando presença constante em shows aéreos, chegando até a fazer uma participação especial no filme de James Bond 007 contra Octopussy. Assim como a versão com hélice, o BD-5J também teve tragédias com acidentes fatais e problemas técnicos.
Nos últimos anos, o BD-5J foi usado na segurança nacional como substituto de míssil de cruzeiro, e modelos como o Smart-1 participaram de treinamentos. Apesar desses avanços e de seu reconhecimento como o menor jato do mundo, o BD-5J continua sendo uma aeronave emocionante, porém desafiadora, cativando tanto aviadores quanto o público.